Capítulo 9. Este é um universo espiritual. Alguns anos atrás, quando de minha viagem à África do Sul, fiz uma parada de um dia em Congo Belga, após o encarregado dos papéis e seu assistente examinarem a minha passagem, o que é feito sempre que é julgado necessário, e pesarem a minha bagagem, eu pedi a um garotinho nativo que carregasse minhas malas para o avião no qual eu voaria para Joanesburgo. Aquele era um pequeno aeroporto, tanto que eu pude ver o garotinho quando se dirigia porta fora, para o campo, com uma grande mala em cada mão e uma pequena debaixo do braço. Poucos minutos depois, ele voltou sem a bagagem, e dirigi-me a ele interrogativamente, ok? Ao que ele respondeu, ok. Quando, na manhã seguinte, cheguei a Joanesburgo, havia apenas a pequena maleta esperando por mim, e as outras duas peças grandes da bagagem estavam extraviadas. Imediatamente o pessoal desse enorme e ativo aeroporto começou a procurar minha bagagem, mas não a encontraram nem no compartimento, nem junto às coisas da tripulação. Além disso, mandaram vasculhar o avião, onde tão pouco foi encontrada. O encarregado da linha aérea me disse que faria imediatamente contato com a estação do Congo Belga e que logo teria uma resposta para mim, de modo que nada me restava fazer a não ser ir para o hotel. Os estudantes do Caminho Infinito de Joanesburgo haviam arranjado as coisas para que eu visitasse o Parque Nacional de Kruger, e assim, depois de comprarmos algumas roupas necessárias, iniciamos nossa caminhada de 3 dias por essa fabulosa reserva de vida selvagem, levando conosco a expectativa de que encontraríamos a bagagem na nossa volta. Ao retornarmos, porém, nenhuma bagagem havia sido encontrada. A única explicação que a linha aérea tinha a oferecer era que alguém deveria tê-la roubado e que esse alguém deveria ser o garotinho nativo e seu comparsa, já que a última vez que as malas foram vistas foi quando foram carregadas para o campo de aviação. O absurdo daquela suposição era evidente, pois ninguém poderia ter levado aquelas 2 grandes peças de bagagem para fora do campo sem ser notado. Apesar disso, todos os quartos da aldeia foram revistados e o lugar virado de pernas para o ar, já que as autoridades estavam convencidas de que havia ocorrido um roubo. A despeito de toda essa confusão, porém, nenhuma mala foi encontrada. Durante 3 semanas fiquei na África do Sul sem a bagagem, sem carteira, sem dinheiro e sem documentos. Mas não foi um grande incômodo, pois, como irregularmente, as contas do hotel foram pagas e as roupas estavam compradas, embora o mínimo indispensável, porque eu estava convencido de que as minhas malas apareceriam, o que aliás era uma convicção muito falsa. 2 noites antes de viajar para a Índia, sentei para fazer algumas considerações sobre todo o assunto da bagagem. Isto representa uma falha de minha parte, mas qual seria a falha? O que deu errado? Sentado no meu quarto, pensando e meditando, finalmente veio-me a resposta. Este é o universo espiritual, e todavia, aí estou eu esperando pelas malas, quando a verdade é que não há qualquer bagagem. Tudo o que a bagagem é não passa de parte de uma crença em tempo e espaço. Espaço ocupado pela bagagem, tempo em que ela pode ter se perdido e espaço no qual pode ter se perdido. Aqui estamos, tentando achar as malas que, se forem encontradas, serão apenas uma evidência de que a cena humana foi manipulada.
Não há verdade nesse quadro todo, pois vivemos num universo espiritual, onde ninguém precisa de malas. O que quer que haja de realidade é incorpóreo, espiritual e onipresente. E se aparecer como uma bagagem infinita no tempo e no espaço, será uma imagem do pensamento, e não pode ter uma realidade em si. Assim, eu estive a perder tempo na esperança e na expectativa de que uma bagagem material se manifestasse no universo espiritual, onde toda ideia é onipresente. Com isso, fui me deitar. Após tal descoberta, a história chegou rapidamente à sua conclusão. O assistente do chefe da linha aérea em Joanesburgo estava sentado à mesa às 8 horas da manhã seguinte, quando, aparentemente vindo do nada, veio o pensamento. A bagagem não pode dissolver-se no nada. Ela só pode desaparecer entre aqui e acolá, e deve estar em algum lugar, mas onde? De repente, veio-lhe outra ideia, e ele foi até o local onde a tripulação se hospedara durante a parada da noite, e onde estavam as 2 peças de bagagem no chão, onde haviam esperado por 3 semanas. Ninguém pensara em tal possibilidade. De fato, ninguém pensara em alguma forma de solução prática até que eu parasse de pensar na bagagem. Essa história ilustra um ponto muito importante na cura e no viver espirituais. Na metafísica, geralmente pensaríamos: bem, vai aparecer, ou não pode estar perdida. Em outras palavras, estaríamos negociando com algo chamado bagagem. A falácia desse método de encarar um problema torna-se visível imediatamente porque, em caso de doença, e para sermos coerentes, deveríamos fazer um tratamento que lidasse especialmente do coração, fígado, pulmões, estômago, intestino, cabeça aos pés. E estaríamos completamente fora do reino do ser espiritual. Muitos de nós não sabem o bastante para tratar as pessoas pelo nome. E nós não sabemos o bastante para tratar o coração, o fígado ou os pulmões. Bastará ver quão facilmente podemos ser logrados no caso da bagagem. Tornamo-nos mais autoconfiantes, acreditamos estar caminhando na direção certa e logo a seguir, o ilusionismo dos sentidos humanos faz-nos lembrar da bagagem ou da sua falta. Compreendamos agora. Eu não estava preocupado com a perda da bagagem. Meu erro era ter certeza de que ela iria aparecer, o que é exatamente o mesmo que estar seguro de que o coração de alguém ficará bom ou o seu pé doentio ficará melhor. Ao passo que o princípio sobre o qual se fundamenta todo o nosso trabalho é que a verdadeira criação é aquela narrada no primeiro capítulo do Gênesis, no qual Deus fez tudo o que fora feito e tudo o que Ele fez é bom. A criação espiritual é incorpórea, e prova disso é que havia luz antes que houvesse o sol no firmamento. Se vivemos e nos movemos e temos o nosso ser na criação espiritual, como está consignado no primeiro capítulo do Gênesis, podemos ter tudo aquilo de que precisamos sem ter a bagagem. O mundo sensorial, aquele que podemos ver, ouvir, cheirar, tocar e saborear, é criação irreal, descrita no segundo capítulo do Gênesis, uma imagem mental dentro da mente. Se nos lembrarmos de que não devemos tentar manipular o cenário humano ou manusear a imagem mental de que existe apenas como uma sombra dentro do nosso pensamento, testemunharemos a rápida dissolução dessas imagens mentais. Não confunda o que eu estou dizendo. Eu sei que quando viajamos, a bagagem parece real e necessária. Também sei que a maior parte do tempo, o nosso conceito de corpo parece real, porque uma coisa ou outra o traz para dentro da nossa consciência. E que, por causa disso, há a tentação de pensar que seja real. Nós não negamos o corpo, ele é real. Mas aquilo que vemos como corpo não é o corpo.
é uma imagem mental dentro do nosso pensamento, um conceito mental universal, individualizado dentro de nós. Não há tal coisa como um corpo material. O que há é apenas um conceito material do corpo. Não há um universo material. O que há é um conceito material de um universo espiritual. Enquanto aceitarmos o conceito material do universo, estaremos sob as leis da matéria, mas estaremos livres tão logo comecemos a compreender que vivemos, nos movemos e temos o nosso ser no primeiro capítulo do Gênesis, onde o homem é feito à imagem e à semelhança de Deus, do Espírito, onde a alma de Deus é a alma do homem, a vida de Deus é a vida do homem, a mente de Deus é a mente do homem, e o corpo de Deus é o corpo do homem. Saiba, todavia, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, não o corpo como aparece no espelho, mas como realmente ele é. Logo depois da minha descoberta, não lidamos com a bagagem material, e sim com a onipresença, conscientizando de que seria necessário alguém para a demonstração, alguém também desperto para a ideia da onipresença. Foi justamente ali onde esse alguém estava que a bagagem foi encontrada. Para entender o que são o corpo e o universo, é só chegar à descoberta que trará a solução. Eu vivo, me movo e tenho o meu ser em Deus. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Como posso ser finito, um ser limitado, e ter Deus infinito dentro de mim? Devo, pois, ser tão espiritual quanto o Pai que me criou. Todos os seres devem ser espirituais, e dentro dessa criação espiritual, nada de finito pode entrar para limitar ou criar qualquer sentido de separação. O sofrimento deste mundo deve ser a nossa procurada bagagem material, mesmo esperando que esteja no lugar certo. Este é o erro. Não há um lugar para você, para mim, ou para qualquer ele, ela ou aquilo, a não ser no exato local onde se encontra, o que é a onipresença, onde mesmo aquilo que os humanos sentidos julgam estar ausente, está presente. Num dia nublado, o sol parece estar ausente quando, de fato, está apenas escondido de nossas vistas. Do mesmo modo, as nuvens das crenças humanas podem temporariamente esconder de nós aquilo que é onipresente, que está presente onde eu sou. E o que é aquilo que está presente onde eu sou? Tudo o que é do Pai é onipresente. Integridade, lealdade, fidelidade, eternidade, imortalidade, justiça, liberdade, contentamento, harmonia de todos os nomes e naturezas, a menos que nós os tornemos finitos e o vejamos como peças de bagagem, algo que ocupa o tempo e o espaço. Nada ocupa o tempo e o espaço, a não ser nossas imagens mentais. E a razão disso é que nós aceitamos o ontem, o hoje e o amanhã. No momento em que nos elevamos acima do reino mental da vida, percebemos que não há tal coisa como o tempo. Qualquer pessoa que tenha feito contato com Deus terá descoberto que não havia consciência intemporal durante tal experiência. E embora o contato possa ter demorado apenas meio minuto, nesse curto lapso de tempo, ocorreu bastante para convencer de que haviam se passado algumas horas. Outras vezes, feito o contato, parece ter demorado só um minuto, mas ao olharmos o relógio, percebemos que se passaram 2 ou 3 horas. Em outras palavras, não há percepção de tempo e de espaço na consciência da onipresença. Estamos em um estado mental de consciência quando pensamos e raciocinamos, ou quando observamos coisas e pessoas. Só no reino espiritual é que transcendemos a mente. Algumas pessoas acham um modo de transcender a mente por um processo que tem sido descrito como o silenciar da mente. Acharam que tais esforços têm dado, frequentemente, resultados, se não em atingir a consciência espiritual, ao menos em deixar o efeito oposto,
o embotamento da consciência. Há um modo, porém, de subirmos além do nível mental da vida, embora não sejamos capazes de ficar permanentemente neste estado, que requer anos e anos de dedicação exclusiva. Podemos, porém, nos elevar acima da mente a tal ponto que, mesmo se estivermos no mundo, ela não nos perturbará por muito tempo. Podemos começar por não tentar parar o nosso processo de pensamento. Se a mente quer pensar, nós a deixamos ir. E se for o caso, sentamos e a observamos em seu processo de pensar. Embora os pensamentos venham, eles não podem nos fazer dano. Eles não têm poder, e nada há neles que devemos temer. Se o temermos ou odiarmos, tentaremos fazer com que parem, e se por outro lado os amarmos, tentaremos segurá-los. Não nos deixamos, pois, odiar ou temer qualquer pensamento que se apresente à nossa mente, mas não nos permitamos também amá-los ou tentar segurá-los, por mais que nos pareçam bons. Deixemos os pensamentos vir e ir embora, enquanto sentamos e observamos como espectadores. Tudo o que estamos olhando são sombras que se deslizam rapidamente sobre a tela. Não há nelas poder nem qualquer substância. Não há nelas nenhuma lei ou causa. São apenas sombras. Algumas podem ser muito agradáveis, e nós poderemos querer agarrá-las. Outras poderão nos perturbar ou constranger, mas são apenas pensamentos, pensamentos e nada mais. Podem testificar a doença, podem testificar o pecado ou o acidente, mas, por mais constrangedores que sejam, nós não quedamos imóveis e os observamos vir e ir embora. Não há bem nem mal naquilo que estou observando. Essas coisas são só figuras, sem poder. Não podem fazer nada, não podem testificar coisa alguma. E mesmo que pareçam ser boas, não são boas porque são apenas figuras. Se tentarmos esse pequeno experimento em nossos momentos de meditação, logo perceberemos que estivemos a sofrer por causa dessas imagens e pensamentos que nos permitiram, e ficamos tão aflitos que tentamos fugir deles ou apagá-los. Todavia, quando somos capazes de vê-los em sua perspectiva correta, eles são inofensivas nulidades, apenas sombras. Na verdade, por vezes representam teorias ou regras feitas pelo homem, com relativas punições associadas, também produto humano. Quem, porém, lhes outorgou autoridade, se não vejamos? Este aqui testifica a infecção e o contágio, e este outro os falsos apetites. O próximo é uma profecia de desastre, o outro é o medo de carência, e este outro é o medo do medo. Mas a verdade é que aí só há nomes, terríveis nomes, é verdade, pela sua conotação trágica, mas só nomes. Nomes que Adão deu para algo que não compreendia, apenas imagens no pensamento. Deixemos de nos amedrontar com os nomes. Mesmo que seja uma imagem na máquina de raio-x, por que deveríamos temê-la? Continua sendo só uma imagem, uma representação de imagem mental. Quando não mais a temos na mente, não é mais possível sua representação. Nós só podemos fazer figuras daquilo que temos na mente. Se podemos vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo, saboreá-lo ou cheirá-lo, será uma atividade da mente, uma imagem mental, o braço da carne, uma nulidade. É uma falsa criação que Deus nunca fez. Sempre que estivermos a pensar nisso, estaremos ainda no reino mental, o reino do conhecimento da verdade. Porém, se continuarmos o nosso exercício, observando honestamente a imagem, começaremos a perceber de que se trata de algo sem substância ou causa. Indiferentemente de quão material pareça ser uma condição, não é nada mais material do que o fora minha bagagem perdida, que não era material, ela era uma imagem mental, cuja descoberta revelou a onipresença. As pessoas, às vezes,
Seguindo tais práticas, parecem vislumbrar imagens bonitas ou visões e cometem então o primeiro engano, tentar segurá-las. O segundo engano é querer trazê-las de volta em algum momento futuro. Isso é uma verdadeira insensatez. Nunca devemos fazer isso, nem mesmo segurar uma imagem bonita, pois só é uma imagem. Se é de Deus, o próprio Deus pode nos dar muito mais do que precisamos. E se for uma imagem desagradável, devemos aprender a não temê-la, uma vez que não tem existência como realidade eternizada, mas é apenas uma imagem mental. Chegaremos talvez ao ponto em que não haja mais o que dizer ou pensar, e assim teremos uma última palavra sobre isso. Independentemente do que pareça ou afirme ser, não há em você propriedades intrínsecas de bem e de mal. Todas as propriedades estão na consciência de quem fez este universo à sua imagem e semelhança. E nem o bem e nem o mal existem como forma ou efeito. Qualquer que seja seu nome ou natureza, se você existe no tempo e no espaço, você é uma imagem mental, uma nulidade. Eu não tenho que temer você, pois não tem existência no meu ser e nem no de ninguém. Só tem existência na mente, e como a existência mental não tem forma e é vazio. Não há em você mais bem ou mais mal do que numa sombra que se move na tela da lanterna mágica. Você é só uma sombra sem substância. Quando atingimos a completa quietude e paz, a mente já não funciona. Nós a transcendemos ao subirmos à atmosfera do espírito, dentro do qual estamos receptivos e sintonizados com qualquer coisa que Deus conceda. Tão logo nos tornemos desapegados, isto é, desprendidos do pensamento da fome, do medo, do amor por pessoas ou objetos, de modo que podem flutuar diante de nossos olhos, nos deixando completamente indiferentes, não mais estaremos no reino da mente. Somos atingidos, tocados e tocamos a nossa própria alma, que é Deus. Estamos na atmosfera na qual, quando Deus fala, nós podemos ouvi-lo. Quando Deus faz soar sua voz, o coração derrete e todos os problemas se dissolvem. Olá pessoal, aqui é Daniela e chegamos ao final do capítulo 9 do livro Trovejar do Silêncio de Joel Goldsmith. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário, se inscreva, dê seu like e compartilhe o vídeo. Até a próxima, tchau.